Preparados? Vamos começar mais uma aula? Hoje a gente vai falar sobre embriogênese, tá? É a formação de todo o indivíduo na sua fase embrionária, desde o momento da sua concepção, no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide, até o desenvolvimento de todos os seus folitos embrionários e todos os órgãos que eles vão formar depois, tá? Acompanhe essa aula aí para tirar as dúvidas sobre esse assunto. Bora lá! Embriologia humana. Então, nessa aula de hoje, minha gente, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento dos embriões de seres humanos, tá? É lógico que a gente vai comentar algumas coisas sobre outros grupos, tá, animais, mas a gente vai deixar o foco principal no desenvolvimento do embrião humano, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar propriamente na parte de desenvolvimento do embrião, nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos gametas, tá? Que é a chamada de gametogênese. Como que ocorre esse processo? Lembra que quando a gente estudou mitose e meiose, nós vimos que as mitoses elas são divisões em que elas mantêm o número cromossômico. E as meioses elas são divisões em que elas reduzem o número cromossômico. Então, desde lá de uma célula tá, primordial, ela vai se dividindo por fases de mitose e geram essas espermatogônias e ovogônias, tanto para homens quanto para mulheres. Então, lógico, né, espermatogônia é para células reprodutivas masculinas e as ovogônias é que vão originar as células reprodutivas femininas, tá? Bom, nessa fase então que elas são espermatogônias, olha só que o número cromossômico dela, tá, o conjunto genético dela, elas são diploides, tanto a ovogônia quanto as espermatogônias, tá? Nessa fase aqui, ela ocorre um crescimento da célula. Não ocorre, né, a alteração do conjunto cromossômico. Ocorre um crescimento da célula e ocorre a duplicação do material genético, tá? Mas elas continuam sendo células diploides. Aí elas transformam de espermatogônia e ovogônia para espermatócito primário e ovócito primário, tá? Dessa fase aqui, essas duas células, elas estão prontas para começar a sua divisão de meiose, né? Primeira divisão que dá início à formação dos gametas, tá? Após a meiose primária, então, essas células, elas vão originar, né, os espermatócitos já secundários, tá? Já com o número cromossômico reduzido. Então agora elas são células haploides. Então ocorre aqui a meiose, né, de um espermatócito primário, ele gera 2 espermatócitos secundários, tá? Nessa divisão aqui também, ó, do ovócito primário, ela originou, né, por uma divisão meiótica, ela originou um ovócito secundário. Só que um ovócito secundário apenas. Por quê? Porque a outra célula originada é chamado de corpo ou corpúsculo polar, tá? E esse corpúsculo polar, ele não vai gerar um óvulo depois, um gameta depois. Ele para a sua divisão por aqui e ele fica inativo, tá? Então, por um lado, né, que os espermatozoides, né, o espermatócito primário, perdão, ele se divide em 2 espermatócitos secundários, o ovócito primário não. Ele se divide em um ovócito secundário e um corpúsculo polar, certo? A próxima fase da divisão é uma segunda divisão aqui, tá? Em que ele vai formar para mim, na espermatogênese, ele forma 4, tá, células originadas aqui, ó. Tá? Cada ovócito secundário origina mais 2, certo? E o ovócito primário, o ovócito secundário, ele origina, tá, um outro ovócito secundário e mais um corpúsculo polar. Tudo bem? Ao final dessas divisões aqui, então, o que nós teremos? Na espermatogênese, de uma espermatogônia, tá, eu vou originar 4 espermatozoides. E de uma ovogônia, eu vou originar no final apenas um óvulo. Tudo bem? Mas nos dois casos, nós partimos de células diploides e chegamos em gametas haploides.
É por isso que nós temos, né, a produção de espermatozoides em grande número comparado à produção de óvulos, tá bom? Mas vamos começar agora, propriamente, nessa aula de hoje, sobre a embriogênese. Eu tinha que ter explicado para vocês essa formação de gametas, embora bem resumida, para a gente entender certinho como que se dá o primeiro processo para que nós começamos a embriogênese, que é a formação da primeira célula embrionária. Então, quando a gente fala sobre embriogênese, nós estamos falando desde o surgimento da primeira célula embrionária, chamada de zigoto, até o desenvolvimento de todos os tecidos, órgãos e sistemas do embrião, tá? Antecedendo a fase do nascimento dele. Então, essa fase de desenvolvimento do embrião, ela é dividida em 3 etapas para facilitar os nossos estudos. Nós dividimos elas em fase de segmentação, em fase de gastrulação e na fase de organogênese. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar essas 3 etapas detalhadamente, tá bem? Vamos começar então. Primeiro, vamos entender como que ocorre essa etapa de fecundação. Para entender a etapa de fecundação, nós temos que entender como que ocorre os gametas, como que são os gametas, tá? Primeiro, o espermatozoide. O espermatozoide, ele é formado por uma região em que carrega o material genético, é a região do núcleo. Nós temos uma região na extremidade do espermatozoide chamado de acrossoma. Esse acrossoma, ela contém no interior dela vesículas com enzimas digestivas. Sim, enzimas digestivas, capazes de fazer a digestão. Então, o espermatozoide não tem que fazer uma digestão para alimentação. Mas a gente vai ver como que essas enzimas digestivas, elas entram nesse processo de fecundação. Nessa parte posterior do espermatozoide, nós encontramos o corpo basal e no início aqui da cauda, nós temos uma concentração muito grande de mitocôndrias. Mitocôndrias, aquelas relacionadas à respiração celular. Ué, para que a gente precisa de mitocôndrias aqui? Porque a respiração celular é a reação pela qual nós vamos obter energia para as nossas células. E para que um espermatozoide precisa de tantas mitocôndrias nessa região aqui? Para fazer o batimento dessa cauda. Quem que é essa cauda aqui? Essa cauda é a que dá a movimentação do espermatozoide. Lembra que o espermatozoide ele vai ter que se deslocar do canal vaginal, subindo o útero acima, até encontrar um óvulo para se fazer a fecundação. Então ele precisa ter uma grande quantidade de energia gerada pela respiração celular dessas mitocôndrias para fazer toda essa movimentação, certo? E o óvulo? O óvulo também tem a sua região aqui, né, do núcleo, onde está o material genético, e ela tem toda essa região em volta, aqui o citoplasma dela, e essa região periférica. O que nós temos nessa região periférica? Aqui ilustrado na parte mais externa, nós temos esse conjunto de células aqui, que são resquícios das células do folículo. Essas é chamada de corona radiata. Para dentro da corona radiata, mais interior aqui, nós temos uma região chamada de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, a gente vai ver mais para frente, que ela serve como uma região de passagem de espermatozoide, mas também vai servir como uma região de barreira. E aqui nós temos uma outra região intermediária que ela serve também para reconhecimento do espermatozoide, para saber que ele está no local certo para fazer a entrada dentro da célula do óvulo, tá? Bom, como que ocorre esse processo então de fecundação e formação do zigoto? Chegam-se milhares de espermatozoides no óvulo, tá? Então, milhares de espermatozoides, eles são ejaculados, milhões de espermatozoides, eles são ejaculados durante o ato sexual. Desses milhões, muitos espermatozoides, eles morrem pelo caminho, muitos tomam a direção errada, eles vão para outra tuba uterina onde não está o óvulo, e alguns outros chegam na tuba uterina correta onde está o óvulo para ser fecundado. E muitos ficam do lado de fora aqui do óvulo, tentando encontrar uma passagem para fazer esse processo de fecundação. Quando um desses espermatozoides consegue ir penetrando, eles utilizam aquela região que eu falei para vocês do acrossoma, onde tem enzimas digestivas, eles começam a liberar essas enzimas para abrir passagem, tanto pela corona radiata quanto
pela zona pelúcida. Então essas enzimas digestivas, elas servem para romper esse caminho dela, abrir caminho, para que ele consiga penetrar na célula. Uma vez que o primeiro espermatozoide ele passa pela zona pelúcida e ele consegue atingir a membrana plasmática do ovócito, o que acontece? Grânulos corticais são liberados para essa região da membrana vitelínica. E esses grânulos corticais, eles causam uma alteração química na membrana aqui do ovócito, que eles fazem, deixam toda essa região aqui, periférica, da zona pelúcida, eles deixam elas impermeáveis, né, intransponíveis, vamos dizer assim, né, por outros espermatozoides. Então, eles acabam criando uma barreira impedindo a entrada de um outro espermatozoide. Então, resumindo esse processo, a partir do momento em que um espermatozoide ele consegue atingir a membrana plasmática de um ovócito, grânulos corticais são liberados que alteram a composição química da superfície desse óvulo e impedem a passagem de mais espermatozoides. Deixam intransponível essa passagem aqui para que não ocorra a fecundação por um outro espermatozoide. Aqui no interior, esse espermatozoide ele vai liberar o material genético dele para dentro do ovócito. Agora, o material genético do espermatozoide com o material genético do óvulo, eles se fundem e formam um material genético duplicado. Eis então que surge o material genético da primeira célula embrionária, conhecida como zigoto. Tudo bem? Beleza, formamos o zigoto. Agora nós temos formado a primeira célula embrionária. Só que a primeira célula embrionária, ela tem uma diferença dependendo da distribuição do vitelo dentro dela. O que seria o vitelo? O vitelo seria a substância nutritiva que vai dar energia nas primeiras etapas de desenvolvimento. Tá? Nas primeiras etapas não, durante a etapa de desenvolvimento em que se for necessário a obtenção dessa energia. Então, de acordo com a distribuição desse vitelo no interior das células, nós temos uma primeira classificação, que é uma classificação do tipo de ovo quanto à distribuição de vitelo. Tá? Vamos passar rapidamente sobre dessa etapa aqui. A primeira, nós estamos sempre do mais simples para o mais complexo. E a primeira, o primeiro ovo formado aqui, nós temos o ovo do tipo oligolécito. Tá? O que é oligolécito? Ele tem pouco vitelo. Então, é um ovo onde essa parte amarelinha desenhada aqui representa o vitelo. Aqui seria a região do núcleo. Tá? Olha só como a quantidade de vitelo ela é pouca em relação à quantidade de outras partes celulares. Quem tem esse tipo de ovo oligolécito, tá, em pequena quantidade, são os equinodermos, o anfióxio e mamíferos placentários. Nossa, mamíferos placentários, tá? Guarda um pouquinho essa informação. Vamos passar para frente. Ovos mesolécitos, tá? Então eles têm quantidade média de vitelo. E esse vitelo está concentrado na região inferior, chamada de polo vegetativo, tá? Então o polo vegetativo é onde está concentrado todo o vitelo e o núcleo está na região superior. Depois nós temos ovos telolécitos, ovos mesolécitos, em quem tem eles, anfíbios, tá? Ovos telolécitos agora, tem uma grande quantidade de vitelo, tá? Então olha só a quantidade desse amarelinho em comparação com os anteriores, é muito vitelo. Quem tem esses tipos de ovos telolécitos? Principalmente aves e répteis, tá? Muitos peixes têm ovos do tipo mesolécito também, mas principalmente telolécitos, aves e répteis. E nós temos os ovos centrolécitos. O que é o centrolécito? É quando o vitelo está localizado na região central, rodeando aqui o núcleo. Ele tem então uma grande quantidade de vitelo, tá? E ele ocupa a região central do ovo. Exemplos disso são os artrópodes, tá? Então os artrópodes possuem esses ovos centrolécitos.
Aí por que eu falei para vocês, guarda um pouquinho aquela informação sobre mamíferos placentários. Eu falei, professor, mas né, pela evolução a gente não teria que ter o tipo de ovo com maior quantidade de vitelo. Mas pensa o seguinte, gente, o que é o vitelo? O vitelo é a reserva de energia que é dada, né, para o embrião poder se desenvolver. Mas lembre-se que de onde que o embrião de seres humanos, né, de placentários, ele vai tirar as energias, né, tirar os nutrientes? De onde vêm os gases, os hormônios, os nutrientes que ele precisa para o desenvolvimento? Ele vai vir através da mãe. A mãe fornece tudo isso para ele através daquela ligação da placenta e cordão umbilical. Então, ele não precisa ter uma grande quantidade de vitelo no desenvolvimento, por quê? Porque o que ele precisa é somente um pouquinho de vitelo para aguentar nos primeiros dias de formação, de organogênese, até que esse ovo seja implantado na parede do endométrio e seja formado a placenta e o cordão umbilical. Porque dali para frente até o nascimento, tudo que o bebê precisa, o feto precisa, né? Ele vai ser, a mãe vai fornecer para ele, né, esses nutrientes. Então ele não precisa ter essa reserva de vitelo, né, uma grande quantidade, somente para os primeiros dias de desenvolvimento, tá? Por isso que nós temos esses ovos do tipo oligolécito, tá bom? E aí então entramos na nossa primeira etapa, né, da embriogênese, que seria a fase da segmentação, tá? Ou então conhecida como etapa da clivagem, é a etapa onde as células começam a se dividir. Ela ocorre nos primeiros dias de desenvolvimento, nos 5 primeiros dias de desenvolvimento. Então, como que começa? Se a gente olhar aqui, ó, nessa figura ao lado, nós vemos que de uma célula, de um zigoto, ele começa a se dividir por mitoses, formando duas, essas duas se dividem em forma 4, essas 4 se dividem em forma 8, as 8 formam 16, 16, 32 e assim por diante, tá? Então, nessa primeira fase da segmentação, é onde ocorre a clivagem, a divisão das células, para ir multiplicando a quantidade delas, tá? E elas formam uma estrutura de um conjunto de células, né, formadas ali, um conjunto maciça de células que estão sendo divididas, elas formam uma estrutura chamada de mórula, tá? Essa mórula é justamente isso, é um conjunto de células formando um aglomerado denso, tá? Só que, se a gente lembrar que existem diferentes tipos de ovos, né, quanto à distribuição do vitelo, nós temos também diferentes tipos de segmentação, dependendo do tipo de ovo em que nós estamos falando, tá? Então aqui mostra para a gente um esquema geral de como que ocorre essas divisões, né, essa etapa de segmentação ou clivagem para cada tipo de ovo. Para esses ovos oligolestos que a gente vai estudar então na aula de hoje, né, a gente vai se basear nesses ovos aqui, porque somos, né, de placentários, tá? Então, ela tem uma clivagem chamada de clivagem holoblástica igual, tá? Então, ela vai se dividindo em células de tamanhos iguais, ó. Tá vendo? Todas elas de tamanhos iguais, até a formação da mórula aqui, ó, tá? Todas as células de tamanhos iguais. Só que, para ovos telolécitos, nós temos uma clivagem chamada de clivagem holoblástica desigual, tá? Os telolécitos, nós vamos se dividindo aqui, ó, e formando essas divisões na região superior, na parte inferior não. Então, olha o resultado final. Nós temos células pequenininhas, né, divididas aqui nessa região superior e maiores nessa região inferior, tá? Já para os ovos telolécitos completos aqui, ó, tá? Aquela onde tem uma grande concentração, né, de vitelo, a divisão, a clivagem, ela começa a ser feita só naquela região superior. E em toda a região inferior, ela permanece sem. Aqui, ó, ela está mostrando para a gente como se fosse uma vista de cima. Então, aqui seria aquela parte superior e toda essa outra parte aqui, ó, em volta, seria a parte inferior. Então, nós estamos vendo de cima. Tá vendo que ela forma um disco nessa parte de cima? Ó? Aí ela começa se dividindo, formando duas células, se divide formando 4 e assim vai indo, tá?
Então, o que ela forma? Ela forma um monte de célula nessa parte superior, formando um disco, e em toda a parte inferior, nós temos só a parte do vitelo. Então, a clivagem se dá só nessas células aqui na região superior, formando um disco. Justamente por isso que ela é chamada de clivagem discoidal. Tá? E a outra, né, no último tipo, dos centrolestos, nós temos uma divisão que é chamada de superficial. Então, é uma clivagem superficial. Por quê? Porque lembra, né, que o vitelo está concentrado na região do meio, consequentemente, as células ali ficam nessa região, na superfície, em volta. Então, quando ela ocorre a divisão, ela ocorre a divisão das células da superfície das células, né, do ovo. Tá? Então, as células aqui ó, formadas na mórula, elas estão todas na superfície. Tá? E na parte central ficaria o vitelo. Tudo bem? Mas nós vamos estudar agora o desenvolvimento, a embriogênese de um ovo oligolécito. Portanto, a fase que nós vamos ver agora é a da clivagem ou segmentação holoblástica igual. Então, nessa fase de segmentação, após essas divisões aí que começa a acontecer, quando elas estão com 16 células, essas células são chamadas de blastômeros, nós temos a etapa então da mórula, tá? Quando essa etapa começa a se dividir mais do que essas 16 células, elas começam a migrar para a periferia e ela forma o blastocisto. O blastocisto, então, ela vai ter já 32 células. O que é isso de migrar para a periferia? Olha só o exemplo aqui embaixo, tá? O zigoto se dividiu, formou 2, se dividiu, formou 4, se dividiu, formou 8, se dividiu, formou 16, formou 32. Aqui já é o blastocisto. Quando está aqui nessa fase de 32, o que acontece? Nessa fase, essas células, ela é um maciço, lá dentro também está cheio de célula. Só que elas começam a fazer o quê? Essas células que estão lá no meio dessa mórula, elas começam a empurrar as células da periferia. E ela cria lá dentro um espaço vazio, como se fosse uma bola de futebol, por exemplo. Então as células que estavam antes maciças, era uma bola maciça, começaram a ir todas para a periferia e formar uma bola oca lá dentro. Tá? Essa bola oca lá dentro, é lógico que está cortado para vocês poderem observar, ela se chama blástula. Tá? Então, essa fase de segmentação é a fase onde ela sai de zigoto, começa a sofrer os processos de clivagem e ela se transforma em uma blástula. Tá? O interior dessa blástula, esse espaço aqui, ó, é chamada de blastocele. Tá bom? Aí, depois de formada a blástula, começa a fase seguinte, que é a fase de gastrulação. O que é essa etapa de gastrulação? Bom, aqui está desenhado, tá? Essa etapa da gástrula, ela acontece o seguinte, é como se essa bola que foi formada, aqui, ó, perdão, essa bola que foi formada ali da blástula, tá? Elas começam a sofrer um achatamento. É como se tivesse uma bola de futebol mesmo, e de um dos lados dessa bola, você começasse a apertar ela, a empurrar um lado, esmagar essa bola. E o que começa a acontecer? Essas células aqui, as células maiores, chamadas de macrômeros, elas começam a crescer e esses micrômeros começam a se reproduzir, se dividir muito mais rápido do que a parte de baixo. Isso faz com que ela comece a sofrer um esmagamento aqui. E esse processo parece que ela vai empurrando essa parte dos macrômeros, apertando essa bola. Ó, olha só como ela vai apertando em direção à bola. É como se eu apertasse uma bola de futebol meio murcha até ela virar uma estrutura parecendo uma bola, uma touca ali, né? E aí ele sofre esse processo chamado de embolia, quando a gente tem essa força empurrando essa parte da bola até ela virar isso aqui, ó. Certo? Quando ele sofreu esse processo de embolia, ela formou essa parte de fora de células aqui e a parte de dentro dessas células, tá? Que eu empurrei de fora para dentro. Aí o que acontece? Formei uma camada de fora e formei uma camada de dentro.
Quem que é essa camada de fora? Aí aqui ela vai fechando, ó. Essa extremidade ela vai fechando, tá? Formando uma aberturinha pequenininha. Quando eu formei essa camada de fora, eu formei a ectoderme. E quando eu formei essa camada de dentro agora, eu formei a mesentoderme, tá? Ectoderme, acho que vocês já ouviram falar, quando eu comecei a dar aula para vocês, falando sobre desenvolvimento dos seres vivos, que eram, né, de diblásticos, triblásticos, tá? E aí eu falei o que era diblástico e triblástico, era a quantidade de folhetos embrionários. Então aqui, ó, começa a formar o primeiro folheto embrionário, a ectoderme. E o segundo? O segundo é essa aqui, ó, a mesentoderme. Ué, mas mesentoderme? Nunca tinha ouvido falar nesse nome. A mesentoderme, ela vai formar posteriormente quem? A endoderme e a mesoderme, tá? E ele forma essa pequena aberturinha aqui, ó, chamada de blastóporo, tá? Tem bastante importância esse blastóporo aqui. Então vamos passar para o próximo slide, tá? Aí aqui ele está virando a fase de gástrula, tá? Por isso que é a fase de gastrulação. A próxima etapa aqui, ó, né, a próxima slide, perdão, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, a formação. Então, ó, começou da blástula ser empurrada, né, para dentro aqui. Começou a formar, né, essa mesentoderme aqui dentro. Então, forma na parte de fora ectoderme, mesentoderme por dentro, tá? Formou uma cavidade aqui dentro chamada de arquêntero. E essa boquinha que ficou aqui, ó, né, na passagem aqui para essa cavidade, é a chamada de blastóporo, tá? Bom, o que tem de importante nisso? Galerinha, esse blastóporo aqui, ó, é ele em que vai dar origem a duas coisas, dependendo, né, do tipo do animal em questão aqui, tá? Se o blastóporo ele formar a boca, ele é um tipo chamado de animais protostômios. Não é novidade para vocês, vocês já ouviram falar, né? Ele fala, não sei que o fulano de tal ele é um protostômio. Por quê? Porque começa o sistema digestivo a ser formado pela boca. Então, é quando o blastóporo originar a boca, ele é um protostômio. Agora, se esse blastóporo ele der origem ao ânus, então o sistema digestório começa a ser formado pelo ânus, então ele é um deuterostômio, tá bom? Então, isso que significa protostômios e deuterostômios. Se vocês ainda lembrarem, né, lá da zoologia, deuterostômios começam em equinodermos, tá? Então, os equinodermos são os primeiros deuterostômios e depois vai para acordados, tá? E os protostômios estão todos os outros ali, tá? Os outros invertebrados que não são os equinodermos. E aí, a formação desses folhetos, né? Então, essa mesentoderme, eu falei para vocês, ela vai dar origem a quem? Vai dar origem a mesoderme e a endoderme. Então, agora aqui nós temos os três folhetos embrionários. Ectoderme na parte de fora, mesoderme na parte intermediária, né, em vermelhinho aqui, e a endoderme no laranjinha aqui. Então, se nós temos três folhetos embrionários, nós temos o que aqui? Um triblástico, tá? Triblástico, então, é aqueles que possuem ecto, meso e endoderme, certo? Se não ocorrer a formação dessa mesoderme, aí esses animais são quem? Diblásticos, tá bom? Porque só possui ectoderme e endoderme. Entendidos? Olha só como começa a encaixar as coisas aqui, então. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a fase, né, seguinte, que é a fase da organogênese. O que é a fase da organogênese? Lembra que na fase da gastrulação, nós saímos, né, de uma blástula e terminamos em uma gástrula. Agora, aqui na fase da organogênese, nós partimos de uma gástrula e nós vamos até uma neurula, tá? Então, o que é essa fase? Olha só, aqui é a fase de gástrula, então, tá? Nessa fase de gástrula, ocorre, né, um achatamento em uma região aqui chamada de placa neural, tá? Então, a gástrula vai se achatando, formando uma placa neural. Quando ela se achata aqui, ó,
Essa placa neural, tá vendo essas células aqui de cima? Elas estão aqui, ó, né, na próxima fase. E essas células da ectoderme, elas começam a crescer acima dessa placa neural. Elas começam a encobrir essa placa neural aqui, ó. Então elas vão crescendo e ficando aqui em cima dela. Aí o que acontece? Chega ao ponto, ó, em que essa ectoderme, ela cobre inteiramente essa placa neural. Fica, né, essas células aqui no meio, tá, que era da placa, e essa região aqui, ó, que era, né, da endoderme, ela começa também a se diferenciar aqui em mesoderme, certo? Aí o que vai acontecendo? Essas células aqui, ó, né, que era da placa neural, que antes ela era ectoderme, elas vão formando um cilindro aqui, ó, aqui no meio. E elas formam esse tubo cilíndrico, tá? Que antes era a placa neural, e ela vira no final o quê? Um tubo neural. Por que tubo neural? Porque aqui é onde vai se formar o nosso sistema nervoso, tá? Essas células aqui, ó, que antes era endoderme, elas estão se juntando aqui, ó, formando dois cilindros aqui por final, tá? Que são mesodermes isso aqui, tá? E olha como aqui no meio forma um espacinho vazio aqui que ele vai crescendo. Esse espacinho que ele vai aumentando o tamanho aqui é o nosso chamado de celoma. Essa palavra também não é novidade para vocês. Eu já discuti celoma com vocês quando eu falei de animais que eram celomados, acelomados e pseudocelomados, tá? Quando eu defini celoma, eu falei para vocês que era uma cavidade que era revestida inteiramente por mesoderme, tá? Então aqui começa a ser formado o celoma. E nessa região aqui, ó, do meio, em que era a região aqui, né, com esse espaço que é o arquêntero, ele começa a sofrer uma nova, né, saliência aqui, que ele vai formar a regiãozinha central chamada de notocorda. Essa palavra também não é novidade para vocês. Eu falei de notocorda para vocês quando eu comecei a falar sobre animais cordados, né, que eles começavam a desenvolver uma coluna vertebral. Essa notocorda vai se desenvolver futuramente, então, na coluna vertebral, tá? E forma essa outra cavidade aqui, né, presente que era o arquêntero aqui no meio. E aqui nós temos a região onde vai ser formado o nosso intestino. Tudo bem? Então, quando a gente chega nessa fase final aqui, ó, de dobramento da gástrula, ela vira uma neurula, tá? Por quê? Porque ocorre a formação do tubo neural, celomas, notocorda e a cavidade onde vai ser formado o intestino, certo? Bom, aqui é um desenho mais detalhado para vocês, né, em tamanho maior. Vai mostrar para vocês, ó, formou o tubo nervoso, tubo neural, né, que vai formar o sistema nervoso, a notocorda, que vai formar a coluna vertebral, essa cavidade do arquêntero onde vai ser formado o intestino, aqui a mesoderme e o espaço presente dentro da mesoderme, o celoma, tá bom? Galerinha, agora a gente viu essa parte, né, da organogênese, onde eles começam a se organizar para formar os folhetos embrionários. E aí nós formamos propriamente os folhetos embrionários que eu falei para vocês. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Tá? Se eu pegar, né, um exemplar de cada um desses aqui, ó, acelomado, pseudocelomado e celomado, e a gente fizer um corte transversal nesses animais e analisar o interior deles, a gente vai ver exatamente essas estruturas e o que são essas cavidades. Tá? Olha aqui, acelomado é aquele que não tem celoma, ou seja, não tem cavidade revestida por mesoderme. Por quê? Porque aqui, ó, o que está mostrando para a gente? Nós temos aqui, né, a parte da ectoderme, nós temos o azulzinho aqui, é a endoderme, e tudo é preenchido por mesoderme. Não forma nenhuma camada aqui dentro, uma cavidade aqui dentro, é maciço, tá? Então não tem cavidade, portanto ele é um acelomado. Então lembra que eu falei para vocês que plateumintos eles eram
acelomados, tá? Quem que era o único grupo dos pseudocelomados? O único grupo pseudocelomado era o grupo dos nemateumintos, tá? Que é um celoma falso. O que é um celoma falso? Se eu corto ele aqui, ó, e analiso aqui, eu vou ver que o celoma falso, né, o pseudoceloma, ele é revestido na parte de fora por mesoderme e é revestido na parte interna por endoderme. Então, quando tem uma cavidade que por fora é mesoderme e por dentro é endoderme, é chamado de pseudoceloma, tá? Exemplar disso, nemateumintos. É o único grupo nemateuminto aqui que a gente estudou, certo? E os celomados? Quem são os celomados? É a partir de anelídeos. A partir do grupo anelídeos, todos os outros serão celomados. Se eu fizer esse corte aqui e mostrar para vocês, vocês vão ver ó, que a cavidade formada aqui então, né, ela é inteiramente revestida pelo rosinha aqui, ó. E esse rosinha é o mesoderme, tá? Então, quando eu tenho uma cavidade inteiramente revestida por fora e por dentro por mesoderme, ela é um celoma. Tudo bem? Então, acelomados, grupo dos plateumintos. Aí, antes dos plateumintos, né, em quinidários, em poríferos. Lembra que porífero não formava tecido, não formava folhetos embrionários, tá? E quinidários, eles eram diblásticos, tá? Então, aqui nós estamos falando de todos os triblásticos, tudo bem? Então, só triblástico que tem mesoderme. Então, começa aqui em acelomado, a mesoderme não forma cavidade. Pseudocelomado, a cavidade é formada, né, revestida por meso e endo. E celomados, inteiramente revestido por mesoderme. E, para a gente encerrar essa questão de folheto embrionário, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, e o que cada folheto embrionário forma, tá? A endoderme, o que ela forma, a mesoderme, o que ela forma, e a ectoderme, o que ela forma. A endoderme, ela forma sistema digestório, tá? E as glândulas, né, anexos, né, ao sistema digestório, forma o aparelho respiratório, forma tireoide, hipófise e sistema excretor, na parte de bexiga e uretra, tá? Mesoderme, forma músculos, sistema genital, sistema urinário, o esqueleto, tá? Tecido conjuntivo, córtex adrenal, vasos sanguíneos e tecido hematopoético. E a ectoderme, o que ela forma? A ectoderme, lembra, né, é o que está para fora. Então ela forma parte de revestimento do nosso corpo. E lembra que a ectoderme é que formou o tubo neural. Então ele forma para a gente também o que? Sistema nervoso, tá? Então ó, forma a epiderme da pele, sistema nervoso, os anexos, né? E forma algumas glândulas também, né? Que é a parte do revestimento. Medula adrenal e esmalte, né? E se tiver outro, né, em alguns animais, estruturas anexas, né, de revestimento também vão ser formadas por ectoderme. Tá bom? Então, cada um desses folhetos dá origem a partes diferentes do nosso organismo. Aqui, então, um resumão para a gente encerrar esse processo aqui de divisão, tá? Depois a gente vai falar sobre anexos embrionários. Então, ó, saindo ali da divisão, né, formou o zigoto, começou a fazer a etapa da clivagem, formou a mórula, tá? A mórula, essas células vão indo para a periferia e formam a blástula, tá? Essa cavidade interior aqui. A blástula começa a sofrer um achatamento, né, por embolia e vai virando uma gástrula, tá? Dessa gástrula aqui, ela começa a sofrer um achatamento na região da placa neural e um dobramento, né, um prolongamento da ectoderme. Tá? Ela vai recobrindo aqui. Aí o que ela faz? Ela evolui para a fase de neurula, tá? Onde a placa neural forma o tubo neural, tá? E essa cavidade aqui, ela começa a formar a mesoderme, tá? Forma o celoma, celoma não, forma a notocorda aqui no meio, e aqui forma a cavidade do arquêntero, que vai ser o nosso intestino. Certo? Resumão, então, desse processo para vocês. Seguindo para a gente ir para a parte final agora da aula, tá? Falamos sobre anexos embrionários. Depois que formou esses folhetos embrionários,
eles, né, o embrião começa a desenvolver e formar anexos ao embrião, tá? Então, o que são esses anexos embrionários? São estruturas que são derivadas dos folhetos embrionários que não vai fazer parte do corpo do embrião, tá? Então, ele não forma o corpo do embrião, e sim estruturas que são anexas a ele, que vai ajudar no seu desenvolvimento. Eu coloquei aqui 4 que são os principais, que o primeiro anexo formado aqui, ó, isso aqui é para desenvolvimento de aves e répteis. Eu pus para vocês, a gente estava falando sobre desenvolvimento de ovos, né, em humanos, em embriões em humanos e tal, mas eu pus esse de ovos de aves e répteis porque é um assunto muito cobrado, muito visto por aí, tá? E vai ajudar a gente a entender depois o de seres humanos. O âmnio, tá? É essa proteção que está logo em volta do embrião, tá? Então é um anexo que serve como proteção contra choques mecânicos, batidas, tá? Então é um revestimento que confere uma proteção a ele. Nós temos o saco vitelínico, pelo nome, ó, saco vitelínico. É um saco que armazena vitelo, tá? Representado por aqui, ó. Então nesse saco aqui, ó, ele guarda todo o vitelo que ele vai utilizar para gerar energia para o seu desenvolvimento, certo? Nós temos o outro chamado de alantoide. O alantoide, ela é uma estrutura, está ilustrada aqui em cima, ó, que ela vai crescendo durante o desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque o alantoide ele é responsável por armazenar as excretas. Então, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai consumindo o vitelo do saco vitelínico, aí ele vai murchando, diminuindo, e o contrário acontece no alantoide. No começo, não tem excretas, então o alantoide é bem pequeno. Mas no final, ele vai acumulando cada vez mais excretas, então ele fica maior, tá? Então, durante o desenvolvimento, o saco vitelínico diminui e o alantoide aumenta o tamanho dele. E a última estrutura que eu apontei aqui como principal é a região do córion. O córion seria essa estrutura que reveste mais externamente, né, o embrião, tá? É essa que está aqui nessa ilustração em roxo, certo? Então ela tem a função também de proteção, conferir uma proteção contra choques mecânicos. Tudo bem? Bom, aqui só para esclarecer, né, que isso aqui seria a imagem de um ovo. No ovo nós temos ainda essa região aqui da albumina, né, que é a clara, tá? Nós temos a casca envolvendo toda ela, lembrando que a casca também é uma reserva de cálcio, né, para eles. E nós temos essa regiãozinha aqui, ó, que é uma câmara de ar, que ela ajuda a realizar trocas gasosas com o meio externo. Tudo bem? Bom, então eu falei isso para mostrar para vocês que nós temos esses anexos embrionários também em seres humanos. Então nós, durante o desenvolvimento embrionário lá no útero das nossas mães, nós tivemos vários desses anexos embrionários. Só que nós temos esse saco vitelínico. O nosso saco vitelínico, tá? Nós não precisamos de vitelo durante o desenvolvimento, porque os nutrientes vão vir para nós via cordão umbilical através da alimentação da nossa mãe. E nós também não precisamos ter um alantoide que armazena excretas, por quê? Porque todas as excretas produzidas por nós durante o desenvolvimento embrionário, ela vai ser lançada também, né, via cordão umbilical para levar para a mãe. E a nossa mãe é que elimina as nossas excretas que foram produzidas através da urina dela. Então nós não precisamos nem de alantoide para armazenar excretas e nem de saco vitelínico para armazenar vitelo de reserva, tá? Então essas duas estruturas elas se juntam e formam para nós o nosso cordão umbilical. Então o cordão umbilical ela é formada por uma mistura, uma fusão de alantoide e saco vitelínico, tá bom? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos também a placenta. O que é a placenta? A placenta ela é chamada de um órgão misto. O que é um órgão misto? Ela é formado tanto por uma parte da mãe quanto por uma parte do bebê, tá? Quem é a parte da mãe responsável por formar a placenta? O endométrio. Quem é a parte do bebê responsável por formar a placenta? Aí é uma mistura de córion com alantoide, chamada de alantocório, tá? Então, o alantocório do bebê mais o endométrio da mãe formam a placenta. E a placenta é aquela barreira
que vai selecionar o que vai ser lançado da mãe para o bebê e o que vai ser lançado do bebê para a mãe. Tá? Ele que controla isso. O córeo, né, existe ainda o córeo também que reveste aqui o bebê e nessa porção, né, final forma a placenta junto com o endométrio. E nós temos também a bolsa amniótica. O que é essa bolsa amniótica? É uma bolsa que reveste o bebê. E esse âmnio, né, essa bolsa amniótica, dentro é preenchida por um líquido chamado de líquido amniótico. Esse líquido amniótico é o que serve para absorver o impacto de choques mecânicos. Então, quando a mãe, né, sofre uma pequena batida da barriga, né, a gestante, ela virou para o lado e esbarrou numa mesa, né, ela bateu a barriga dela na quina da mesa. Essa pancada ela vai ser distribuída ao longo desse líquido amniótico para não chegar diretamente sobre o bebê e amortece assim esse impacto, tá? Evita problemas no desenvolvimento dele desse jeito, certo? Então essa bolsa amniótica serve como proteção contra choques mecânicos. É esse líquido amniótico que, quando a gravidez está chegando na hora do parto, do nascimento, ele rompe, né, essa bolsa amniótica e esse líquido é o que extravasa, né? Que tem aquele, quando o pessoal fala, rompeu a bolsa e aí começa a sair aquele líquido, é o líquido amniótico, tá bom? Galerinha, então finalizamos essa parte então de desenvolvimento embrionário, chamado de embriogênese. Após isso, veria a questão do parto, né, do nascimento, mas aí é assunto para uma próxima aula, tudo bem? Eu sei que essa aula é cheia de detalhes, eu sei que essa aula é cheia de nomes, mas espero que vocês, assistindo essa aula, vendo essas imagens, vocês consigam entender mais o que acontece durante o processo de embriogênese, na formação então de um bebê, certo? Mostra também a importância desse processo para a formação de uma vida, o quanto importante é, né, a mulher no desenvolvimento de um novo ser vivo, né, do filho. Então, deixo aqui uma singela homenagem a vocês, mulheres, com essa pequena figura aqui no final da nossa aula, tá? Que o útero, então, é um lugar que guarda a vida, tá? Não é um lugar para se ter medo ou sentir dor, e sim para criar e dar à luz a uma nova vida. Abraço para todo mundo, minha gente, e espero vocês em uma próxima aula. Até!